Olá pessoal, joia? Continuando aí os crimes do capítulo aí contra a liberdade individual, né? Vamos então estudar um crime hoje, que ele é um crime bem complicado, é um crime bem chatinho de você ter o conhecimento dele de forma completa e também diferenciar de outros crimes, né? Principalmente dos crimes da relação de trabalho, tá? Mas é um crime que quando ocorre, quando se tem prisão, normalmente a mídia vê, enfim, são circunstâncias aí que são bem complicadas, que é esse crime de redução à condição análoga à de escravo. Pessoal, esse crime é aquele crime de você colocar o empregado, colocar o seu subordinado na condição de escravo, né? A gente vê, então, aí várias situações, vários casos práticos de se ter esse crime, principalmente em denúncias na Justiça do Trabalho, circunstâncias aí que a gente vê na mídia, né? E na nossa região também, aqui de Moarama, região que tem circunstâncias de cana, plantio de cana, circunstâncias aí de mandioca, que é o que tem acontecido aí mais ultimamente, né? Tá? Mas seria então esse crime, a gente vai estudar porque são várias formas de você cometer, não é só uma forma, só você colocar a pessoa como escrava, tal, e o que seria isso, tá certo? Então, o crime, quando alguém fala assim, colocou a pessoa como escravo, então o que é? É esse crime aqui, de redução à condição igual, análoga, né, à de escravo, tá bom? Então o crime ele fala assim: reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Então a reclusão é de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então eu já percebo que nós temos uma circunstância então aí de concurso obrigatório com crime de lesão corporal, com a violência. Se esse crime for cometido com violência, então nós teremos a pena de 2 a 8 mais a pena correspondente à violência, tá? Então o que é esse crime? Vejam que escravidão não é um crime, uma conduta. A conduta é você colocar na condição de escravo. Então, o que é escravidão? Escravidão é uma condição da pessoa. A pessoa está na condição de escravo, a pessoa estar escrava. É aquela pessoa que perde a sua liberdade em razão de algum tipo de trabalho, em razão de algum tipo de emprego, né? Então seria essa a situação. Você vai colocar a pessoa na condição de escravo, você vai tornar essa pessoa escrava. Então não existe crime de escravidão, existe crime de colocar, reduzir, ou seja, rebaixar a pessoa nessa condição de escravo, tá? O escravo é aquela pessoa que não tem liberdade para poder ir e vir, não tem liberdade para sair do emprego, não tem liberdade para poder comprar as coisas que ele quer, não tem liberdade para trabalhar. Seria então essas circunstâncias aí. Quando se perde a liberdade, então, exclusivamente a liberdade pessoal, a liberdade de ir e vir, então comete esse crime. A gente vai tratar de alguns crimes que têm outros tipos de liberdade de emprego e tal, mas não perde a liberdade pessoal, tá? Então o bem jurídico desse crime é essa liberdade pessoal, liberdade de ir e vir, liberdade de você conseguir trabalhar, de locomover para o seu trabalho, de você conseguir sair desse local do trabalho, tá? Seria isso, esse bem jurídico, liberdade. E aí até a doutrina chama de status libertatis. O que é isso? É o estado de liberdade para o trabalho, tá? Então, esse é o bem jurídico protegido. E lembrando, tanto a doutrina como a jurisprudência entende que esse status libertatis, ou seja, essa liberdade de trabalho, esse estado de liberdade para o trabalho é indisponível, tá? Os crimes de sequestro e cárcere privado, de ameaça, de constrangimento, né? Todos esses crimes, o bem jurídico é disponível, sua liberdade é disponível. Você pode chegar para a pessoa e falar: quero que você me amarre na cama, quero que você me amarre, né, dentro do quarto, né? Quero que você me ameace, me xingue, enfim, são bens jurídicos disponíveis. Agora, este crime, o bem jurídico é indisponível. Não há como a vítima deixar acontecer isso. Então, em muitos casos, a gente já viu o seguinte:
onde a vítima fala, não, mas eu quero trabalhar lá, eu gosto de trabalhar lá. Pouco importa, se está nessas condições aqui que a gente vai tratar, é o crime, tá? É cometido o crime, tá bem? Então, o que se busca é evitar que essa pessoa seja submetida à servidão, né, de outro, né, assegurando, então, nesse caso, a liberdade, a autodeterminação, né, a vontade dessa pessoa. Então, o sujeito ativo é qualquer pessoa, né, até o empregado pode cometer o preposto. Vamos supor que você tem lá o patrão e tem o administrador, que é o empregado. Nesse caso, ele pode cometer esse crime. E o sujeito passivo normalmente é o empregado também, tá? Mas ele pode ser uma pessoa que não seja empregado, pode ser uma pessoa que seja simplesmente subordinado e alguma outra coisa que não tenha relação de emprego, tá? Então, nesse caso, qualquer pessoa que tenha uma relação de trabalho com o sujeito ativo. Seria basicamente isso, não precisa ser necessariamente um empregado. Tá bom? Vamos supor que não tem relação de emprego, uma diarista, uma prestação de serviço, tá? Autônomo, pode cometer esse crime, é relação de vontade de trabalhar, seria basicamente isso. Quanto ao verbo, então, o núcleo, ele fala em reduzir, o núcleo ele fala reduzir, significa então você rebaixar a pessoa, colocar essa pessoa nessa condição inferior, você vai reduzir nessa condição de escravo. Condição de escravo que é elementar do crime, porque se você reduzir ele na qualquer outra condição que não seja condição de escravo, não é um crime. Aqui precisa tirar a pessoa do status normal de liberdade e colocar naquela condição de subalterna, aquela condição de pessoa sem liberdade, né? Indivíduo, né? Sem nenhum tipo de vida incapaz, né? De falar, de digitar os caminhos da vida, né? Até a doutrina fala isso, tá bom? Então, vejam que o verbo é reduzir. Só que você pode perceber que o artigo, ele fala em reduzir a condição de escravo, e depois ele narra as condutas. Então, o crime não é você falar assim, aquela pessoa eu acho que ela é escrava. Ela trabalha como escrava. Por quê? Porque ela trabalha um monte lá naquela empresa, trabalha um monte para aquela pessoa, e ela não ganha bem, ela não tem hora extra, enfim, várias circunstâncias aí. Não é bem assim. Para ser o crime, precisa uma conduta de reduzir a condição de escravo, ou seja, tirando a liberdade da pessoa em razão do trabalho, mas cometendo as condutas que estão no artigo. Precisa necessariamente ser uma dessas condutas. Se trata aí de condutas alternativas, não precisa ser, então, aí cumulativas, tá? Então, a gente vai ver várias condutas, várias formas de se cometer este crime. Além do mais, pessoal, esse crime pode ser cometido por ação, como também por omissão. Vamos supor que o patrão, ele vê que o seu subalterno, o seu preposto, o seu gerente está cometendo esse crime e ele, sabendo disso, não faz nada. Ele comete o crime por omissão, tá? Pode ser tanto por ação como por omissão e é um crime de forma, né? A forma seria então daí livre, mas de condutas, né? Vinculadas, né? Você pode cometer de qualquer forma, mas fazendo essas condutas aí que a gente vai trabalhar agora, que tem condutas no caput e tem condutas ali no seu parágrafo primeiro. Então vamos atuar então agora nas condutas do caput. Então quais são as condutas do caput? Ele fala assim, ó. Você pode perceber que o artigo ele fala, então, reduzir a condicionalidade de escravo, ponto. Então nós temos aí uma circunstância que já foi explicado, rebaixar a condição igual a de escravo. Tá? Aí nós vamos ver a conduta. Quer submetendo a trabalhos forçados, que é a primeira conduta. Quer submetendo a jornada exaustiva, a outra conduta. Quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, a outra conduta. Ou quer restringindo por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Então nós temos aqui, veja que nós temos 4 condutas, 4 formas de se cometer esse crime. Então, cometerá o crime o agente que rebaixar a pessoa à condição de escravo, à jornada exaustiva, ou então a meio de locomoção, a condições degradantes, seria isso, um ou outro. Professor, e se ele cometer vários, como é que fica? Comete vários crimes? Não, não é cumulativo. Ele é alternativo. Você pode cometer um ou pode cometer vários. Necessita pelo menos o cometimento de um. Se cometer vários, claro, vai ter aumento na pena base, né? Nas consequências por conta disso, nas circunstâncias, né? Vai ter um aumento aí, ok? Então seria isso. Vamos explicar cada um então daí.
Ó, quer submetendo a trabalhos forçados ou jornada exaustiva. Até no slide fala em 3 tipos de ações. Na verdade, são 4, porque aqui são divididos em 2, né? São 2 situações diferentes. O que são os trabalhos forçados? Então, aqueles trabalhos onde a vítima ela tem que usar uma força sobre-humana, uma circunstância muito pesada. Então, vamos supor sacaria, que a pessoa então faz daí um trabalho muito forçado, o saco com muito peso, ou então uma circunstância onde é muito pesada, tá? Muito pesada mesmo. Então, você só colocar a pessoa nessa condição de trabalho forçado não será um crime. Será o crime você colocar nesse trabalho forçado e tirar a liberdade da pessoa de ir e vir. Né? Então, você vai colocar então, a pessoa lá numa fábrica, numa extração de pedras, e aí você retira como a pessoa sair dali. Porque a pessoa pode desistir, falar, eu vou embora daqui. Né? Seria isso. Tá? O trabalho forçado é um trabalho penoso, o trabalho assim difícil, tá? E aí você tira a liberdade da pessoa. E a outra forma é a jornada exaustiva, que é da mesma forma. Você vai tirar a liberdade da pessoa, fazendo que ela faça uma jornada acima do permitido, então, pela lei, né? Acima das 8 horas diárias, 44 horas semanais, enfim. Seria, então, e acima das horas extras, né? Das 2 horas extras aí prevista pela lei. Tá bom? Seriam, então, essas 2 formas e tirando a liberdade. Sempre lembrando de tirar a liberdade. Né? Se não tirar a liberdade, não comete o crime, tá, gente? Precisa necessariamente ter essa conduta e tirar a liberdade de ir e vir. A terceira conduta, então, sujeitar alguém a condição degradante de trabalho. Então, você coloca uma pessoa num local muito úmido, muito frio, muito quente, né? Sem roupa, condições aí que a pessoa perde a liberdade, mas também é muito ruim de trabalhar lá. Então, daí seria essa outra forma. E a última forma aí do CAPT, a quarta forma do CAPT, que é bem específica do escravo, né? Do escravo, que é restringir por qualquer meio a locomoção de alguém em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Então vamos supor que o patrão ele tem uma vendinha. E aí ele vai lá, faz o empregado sempre comprando aquela vendinha, e vai comprando, vai comprando, vai comprando, e fica com essa dívida. Ou então um empréstimo, né? E aí ele fala assim, não, você não vai sair desse local enquanto não me pagar. Seria então daí esse crime cometido, tá? Claro, sempre restringir a liberdade. Se a pessoa não tiver a liberdade retirada, nesse caso, então daí não será esse crime, tá, gente? Será o crime do 203, parágrafo 1º, inciso 1. Nós temos, então, daí, nesta forma, a última forma aqui, um crime parecido, que é 203, parágrafo 1º, inciso 1, que ele fala assim, ó, frustrar mediante tal. E na mesma pena ele fala aqui, na mesma pena incorre quem obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em razão da dívida. Aqui, gente, a liberdade da pessoa é de desligar do serviço em razão da dívida. Por isso que o artigo 203 do Código Penal, ele narra isso. Percebam que o 203, a gente vai ver lá no quarto bimestre, que é um crime contra a liberdade de trabalho, tá? Frustração de direito assegurado por lei trabalhista, liberdade de trabalho. Aqui é redução à condição análoga de escravo. Tá? É circunstância que perde a liberdade. Então percebam que a conduta é a mesma. É você impedir a pessoa de alguma situação por causa de dívida contraída. Só que aqui no 203 é desligamento do serviço. Então você chega para o empregado e fala, tá, mas o que aconteceu? Você está com dívida? Lá, tô. Quanto está de dívida? Ah, tenho 50 mil reais. Do que? Ah, do empréstimo. Tá, mas o que aconteceu? Ah, o cara não deixa, não me dá as contas. Tá, mas você pode ir para casa, você pode trabalhar de bico? Não, tô fazendo isso, tô indo para casa todo dia, tá, enfim. Aí, qual crime que é? 203, parágrafo 1º, inciso 1. Tirou a liberdade de trabalho. Agora, liberdade por causa de conseguir desligar do serviço. Agora, você pergunta pro empregado e fala assim, tá, mas o que aconteceu? Ah, o cara não me deixa sair do local, tô aqui preso dentro da fazenda, ele não deixa eu sair da fazenda, né, não deixa eu sair dessa empresa, porque ele fala que eu tenho que pagar essa dívida para ele. Aí você tira a liberdade de locomoção da pessoa. Tá certo? E aí vai ser esse crime de redução à condição análoga a de escravo. Tá bom? Aí, gente, além dessas 4 formas aí que nós temos aí que eu passei para vocês, nós temos mais 2 circunstâncias equiparadas. Na verdade, o legislador fez o quê? É por causa da redação. Ele colocou no parágrafo 1º mais o inciso 1 e inciso 2, que ele poderia colocar aqui no CAPT. Eu poderia colocar aqui no CAPT, né? Seguindo aqui.
Só que daí ficaria muito mais complicado, né? A redação. Então daí ele colocou mais duas circunstâncias, cuja pena é a mesma. A conduta é reduzir a condição, alguém é condicionado de escravo, daí agora vai falar novas condutas, mais duas novas condutas. Tá? Então ele fala lá então, ó, quais são as duas novas condutas então que estão no parágrafo primeiro? Então ele fala na mesma pena, de 2 a 8 anos, mais a violência. Cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Ah, então, se a pessoa então está trabalhando lá como escrava, né, está reduzindo naquela condição de perder a liberdade, porque o patrão ele não deu o tipo de transporte. Claro, gente, na cidade, numa cidade aí como Moarama, que é tudo perto, uma cidade menor aí, né, como Maria Helena, tá, que é tudo perto, e a pessoa não dá o transporte para ele ir da casa, não dá, né? Agora vamos supor uma cidade do Mato Grosso em que a fazenda fica a 100 quilômetros ou 50 quilômetros, né, para conseguir chegar num outro local para se ter o transporte. E aí o patrão fala, não, você não vai ter transporte, você não vai pegar nenhum carro, você não vai pegar nada, você vai impedir, né? E nem fala em impedir, ele fala em cercear, né, o uso de qualquer meio de transporte. Na verdade, é só dificultar o meio de transporte do trabalhador com o fim de reter o local de trabalho, com essa finalidade. Tá? Então vamos supor que tranca a porta da fazenda, já seria o crime. Trancar a porta do local, a pessoa não tem, então, daí o transporte para poder ir para casa. Então retirou a liberdade dela, também comete esse crime. E por último, aí, a última conduta, né, fala assim, na mesma pena incorre quem? Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho, tá, que é uma forma, ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de reter o local de trabalho. Perceba, ó, vigilância extensiva, então você colocar guarda, capangas armados, tal, né, com o fim de manter a pessoa no local de trabalho, tirando a liberdade, bem como também você tirar os documentos dela, para que ela fique no local de trabalho. Vamos supor esses haitianos, bangalês, né, o pessoal que vem de Bangladesh aí, Bangladesh, né, ou, enfim, né, qualquer pessoa que venha de outro país, paraguaios, né, que eles vão lá e tiram o passaporte dessa pessoa, e essa pessoa daí fica com medo de sair por conta que se for pego na rua sem passaporte, pode ser presa. Então, faz o quê? Retira o documento dela para que ela não saia do local de trabalho. Também comete este crime, tá bom? Lembrada aí que essa segunda parte do crime, ele também tem um artigo específico aqui que é parecido, lá nos crimes contra a frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Ele fala assim, ó, na mesma pena incorre quem impede alguém de se desligar do serviço de qualquer natureza mediante coação ou, então, por meio de retenção de documentos pessoais e contratuais. Mas qual que é a finalidade aqui da frustração de lei trabalhista? Impede alguém de se desligar do serviço. Então o cara foi lá, segura a carteira de trabalho dele. Não deixa ele sair para arranjar outro emprego. Não dá, né, a devida anotação. Aí pode ser esse crime aqui. Agora, se o cara segura a carteira de trabalho com o fim de reter no local de trabalho, com o fim de reter no local, aí é esse crime aqui. Então a diferença é o quê? É a finalidade, né, que você está fazendo isso. A conduta de reter o documento é a mesma. Mas por qual fim você fez isso? O fim fez para eu não sair do local de trabalho. Aí aqui, fez para eu não desligar. Você podia ir para casa? Podia. Você podia ir para São Paulo? Podia. Né? Então daí é o outro crime. Tá certo? Saibam diferenciar, então, essas duas formas de crime aí, tá? Que é bem importante. Beleza? O crime é só título de dolo, então a título de culpa não dá. Precisa ter o dolo direto ou dolo eventual. E a consumação, ela se dá quando a vítima esteja em condição de escravo, esteja sem a sua liberdade. É um crime material, então, tá? Quando a vítima perdeu a sua liberdade de ir e vir, então, nesse caso, ela cometeu esse crime. Claro, mediante alguma daquelas condições. Ah, mas ele não teve essa circunstância. Simplesmente o patrão foi lá e prendeu ele lá dentro da casa. Mas por que ele prendeu? Ele prendeu, mas sem finalidade de trabalho, não é para alocar, mas simplesmente para se vingar de alguma situação. Aí pode ser o crime de sequestro, carcereiro privado. Né? Aí é outro crime. Aqui precisa ter o fim específico e as condutas específicas ali de relação trabalhista, tá bom?
Aí, então, nós temos aí uma causa de aumento de pena. Esse crime não tem qualificador, na verdade, ele tem uma circunstância de causa de aumento de pena. Então, ele fala lá, então, ó, a pena aumenta-se de metade, então a pena é de 2 a 8 anos, né? Então aumenta de metade. Então vai de 3 a 12, né? 3 a 12 anos, se o crime praticado contra criança ou adolescente. Lembrando que o ECA é quem define o que é criança e o que é adolescente. Menos que 12 anos é criança, de 12 até não 18, né? Até 18, então é adolescente, então essa criança é adolescente, ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Tá? Esse crime, se cometer, então, esse crime por circunstâncias de preconceito, raça, cor, etnia, ou seja, só fazer isso com haitiano, só fazer isso com negro, só fazer isso com japonês, só fazer isso com bangalenho, tá? Então, nesses casos, então, cometerá este crime aqui. Beleza? Ou só com mulher também, a mesma circunstância, ok? Bom, eu já falei da parte do concurso obrigatório, que nesse caso, se tiver lesão corporal, então vai se aplicar então a pena da lesão corporal em concurso material ou formal, né? Ou seja, vai somar as penas. E de regra aí, ação penal, procedimento e competência, gente. Então, de regra, se for uma pessoa vítima, aí a competência da Justiça Estadual, entendimento do STF, tá certo? Agora, se for 2 ou mais pessoas, a competência é da Justiça Federal, tá? Então você tem que saber como que foi. Uma pessoa estadual, competência federal, tá certo? De regra, gente, seria tudo federal, porque é crime contra a relação do trabalho, e nesse caso seria Justiça Federal para o artigo 109, inciso 6 da Constituição. Quando você só quiser saber competência de se é federal ou estadual o crime, você vai ver qual é o bem jurídico que esse crime ofende. Então, nesse caso, a relação do trabalho seria. Só que o STF já decidiu que, se for uma pessoa, não ofende a relação do trabalho, ofende a liberdade individual da pessoa. Então, nesse caso, será estadual. Agora, se for 2 ou mais, daí sim será federal. E ação penal é pública e incondicionada, não tem nada escrito no artigo, mesmo porque o bem jurídico é indisponível, como eu disse, e o procedimento, de todas as suas formas, aí é comum, ordinário, tá? Por conta da sua pena ser mais de 4 anos. Beleza, queridos? Então seria esse crime aí, tá? Agradeço então. Beleza? E qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado.